Olá, sejam todos bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio do podcast Café com Fia. Eu sou Andrés Costa e mais uma vez eu trago um convidado especial para falarmos sobre fundos imobiliários. Dessa vez eu trago o Fábio Idoeta da Secória, né? E vamos falar sobre o Sequer 11, ou CQR 11, aí vai de cada um. Seja muito bem-vindo, Fábio. Gostaria que você aí se apresentasse e também, né, apresentasse a casa para o pessoal antes da gente adentrar no fundo. Obrigado, André. É um prazer imenso estar aqui com você. Falando um pouquinho da Sequoia, a gente, acho que mais do que gestores de fundo, né, antes até de sermos gestores de fundo, nós somos gestores de imóveis, né? A gente começou nessa atividade. A casa aqui tem mais de 30 anos fazendo gestão de imóveis, gestão de patrimônio imobiliário, de investidor, de clientes, até próprios aqui. Então a gente talvez diferente de muitas outras casas, né, de gestoras aqui no Brasil, a gente começou no imobiliário e depois partiu para a gestão de investimento, o caminho acho que inverso do tradicional, né? Então a gente tem muita experiência, muita expertise e são muito tranquilos com a gestão de imóvel. A gente conhece muito as dores do dia a dia de um gestor de imóvel. Isso nos ajuda, né? Nos ajuda a ter mais confiança quando a gente gera um portfólio, nos ajuda a ter mais confiança quando a gente avalia um imóvel novo, né? Ao longo desses 30 anos a gente gerenciou e transacionou centenas, milhares de imóveis, o que nos dá até inclusive bases de dados que só a gente consegue ter por ter tanta experiência nesse segmento. A gente é uma empresa imobiliária que tem uma atuação bastante integrada, além de sermos gestores de imóveis e também gestores de fundos, a gente também atua na área de desenvolvimento imobiliário. Nós somos uma incorporadora, se você andar por São Paulo, você deve ver diversas placas verdes nossas espalhadas pelos bairros onde a gente atua. Então, também a gente acha que essa forma integrada de atuação nos torna um pouquinho melhor em cada uma das coisas que a gente faz. A gente é um pouquinho melhor gestor, porque a gente conhece muito bem o dia a dia dos imóveis, mas a gente também é um pouquinho melhor gestor, porque a gente conhece a área de desenvolvimento, a gente sabe como estão os custos de construção, a gente sabe os custos de reposição, portanto, a gente sabe qual a alternativa, né, que um imóvel nosso teria, o que facilita na hora de comprar, facilita na hora de avaliar, até negociar um outro aluguel. A gente conhece muito das microlocalizações, principalmente nas praças onde a gente atua, né, o que no ramo imobiliário é muito relevante. E o nosso fundo listado, como você mencionou, é o SECR 11, é um fundo com uma estratégia diversificada, mas não vou entrar tanto no mérito dele, porque acho que você tem o seu roteiro. Não, maravilha. Você falou em relação a ser uma incorporadora. Como é que você tem visto essa parte de desenvolvimento antes da gente entrar no fundo específico? Que eu acho interessante, até para o pessoal conhecer um pouco mais a respeito do mercado imobiliário, né, em si. Sim, a gente é bastante atuante nessa área de desenvolvimento imobiliário, principalmente aí mais focado para o residencial, né? Apesar de não ser exclusivo no residencial, a nossa atuação é bastante concentrada em residencial, que absolutamente não tem nada a ver, né, com a nossa atuação no fundo, que o fundo tem uma estratégia muito mais de renda e não tem nada a ver com residencial. Na nossa atuação de desenvolvimento, a gente foca mais no desenvolvimento residencial. E esse é um mercado que, assim como muitos outros, atualmente a gente tem, esses últimos meses, tem sido bastante turbulentos, mas acho que são uma constante para diversos mercados no Brasil. Porque o ano passado, em si, já foi um ano muito turbulento, né? Começou o ano com uma guerra, depois a gente teve eleições gerais no Brasil, que foram muito polarizadas e definidas com uma margem muito pequena, né? Aí entrou o governo novo esse ano, que ainda tem muitas interrogações para serem respondidas em relação à política econômica, política fiscal. Então, acho que enquanto tudo isso não se ajusta, esses mercados nossos, né, um imobiliário como um todo, mas vale tanto para
tanto para o nosso fundo listado quanto para a nossa área de desenvolvimento, eles ficam um pouco em compasso de espera, né? Os fundos ficam muito descontados, até porque a taxa de juros está alta também, essa incerteza toda reduz a perspectiva de redução na taxa de juros, que ainda todo mundo, acho que a maioria das pessoas, dos economistas, tem uma convicção muito grande que ela vai cair, mas hoje acho que ninguém sabe muito bem quando que isso vai acontecer, né? Cada mês que passa, muda um pouco a perspectiva de quando a taxa deve começar o ciclo de queda. Mas são mercados com fundamentos muito sólidos, né? Tanto o mercado de desenvolvimento quanto o mercado tanto com fundos imobiliários. Então a gente continua atuando com perspectiva de crescimento. Temos aí diversas metas e objetivos para continuar crescendo nesse ano e nos anos seguintes. Maravilha, muito interessante aí fazer esse panorama, essa perspectiva aí do mercado. Agrega muito na hora de você até entender como é que é a sistemática da coisa, né? E o residencial, ele está ali diretamente mostrando como que né, o que está acontecendo e como está acontecendo na economia. Mas agora, Fábio, vamos entrar aí no fundo em específico, né? Apresente a tese, a estratégia, como que está o momento atual do fundo e, apesar dessas incertezas em 2023, quais as perspectivas aí em relação ao CQR11? Tá. Não, o fundo ele tem uma estratégia de investimento que não é tão trivial, é um pouco diferente, acho que também da maioria dos fundos. Acho que a maioria dos fundos do Brasil tem uma tese monossetorial, né? O fundo investe só em logística, só em shopping center, só em laje. A gente tem uma tese de ter uma diversificação, né? Então, o nosso fundo ele pode investir em 3 macro áreas, né? São lajes ou edifícios comerciais, imóveis logísticos, industriais e renda urbana, que a gente chama, né? Que são pontos de varejo fora de shopping center. A gente acha que com isso a gente entrega até um serviço adicional ao nosso investidor, que é uma diversificação na renda. Acho que ninguém discute que diversificação é algo que beneficia qualquer portfólio imobiliário no longo prazo. E o investidor que tem cota do Sequoia 3, né, que é o CQR11, ele acaba tendo intrinsecamente já uma exposição a mais de um setor, porque a gente tem atuação nesses 3 macro setores, né? E a gente, já na estratégia de alocação de ativos, né, porque esses setores, apesar de serem 3, né, são muito grandes, né? Logística é um negócio imenso, laje também, todos são negócios imensos. Então a gente tem uma segunda estratégia que a gente chama de estratégia de alocação de ativos, né? Quer dizer, como que a gente escolhe um imóvel dentro desse universo? E aí, lógico, a geografia e os atributos do próprio imóvel são super relevantes. A gente tem um modelo proprietário nosso, que além dos DCFs tradicionais, além dos modelos de desconto que são bastante comuns no mercado, a gente tem um modelo que a gente desenvolveu através daquele monte de dados que eu falei que a gente conseguiu reunir aqui dentro, que a gente consegue ponderar cada um desses atributos, quanto que eles pesam no risco e no valor de um imóvel. Mas independente disso, o fundo ele investe. Eu estava falando da estratégia de alocação de ativos, perdão. A gente não gosta muito daqueles imóveis que estão nos extremos dos espectros, né? No extremo, o espectro que eu me refiro é o espectro de risco-retorno. Então, no espectro, no extremo inferior, quer dizer, que é onde são aqueles imóveis que têm baixíssimo risco, baixíssimo retorno, são aqueles imóveis AAA que todo mundo quer ter, e porque todo mundo quer ter, os preços são muito altos, e a gente acha que o preço é desproporcionalmente mais alto ao retorno que você tem que deixar na mesa por ter essa segurança toda. No outro lado do espectro, são os imóveis que a gente chama de mais oportunísticos. Esses imóveis são aqueles que você assume um risco maior em busca de algum retorno maior. E o risco maior que eu digo você compra um imóvel talvez sem ter um inquilino, sem ter um risco comercial,
ou você compra um imóvel com uma expectativa de valorização porque você acha que a cidade vai se movimentar para cá ou para lá, e a gente acha que, do mesmo jeito que do outro lado o risco é mais baixo do que o retorno, aqui é a mesma coisa, aqui é o oposto, né? A gente acha que para você auferir esse retorno adicional, você acaba tendo que assumir um risco desproporcionalmente maior. E isso a gente acaba evitando, então a gente fica no meio do espectro, né? São os imóveis que a gente chama de Core Plus e Value Add, que acabam sendo imóveis que a gente consegue ter uma boa segurança de renda, mas sem abrir mão de um potencial de valorização. E outro ponto, né, interessante também de estar colocando, né, em relação a essa escolha do portfólio, né, essa escolha dos ativos ali colocar dentro do fundo, é a localização, né? E quais as regiões em Lages, quais as regiões que são interessantes em logísticas hoje, né, e que agregam, né, dentro do portfólio, e como é que você está vendo a renda urbana? Então, são 3 perguntas que acabaram surgindo aqui a respeito quando você falou da alocação de ativos. Para a nossa tese, como a gente tem alguns atributos que a gente valoriza muito, como eu falei, que a gente coloca um peso maior na hora de a gente avaliar o imóvel. O primeiro deles é liquidez, né? A gente acha que um imóvel precisa ter liquidez, né? Precisa ter gente querendo ocupar, gente querendo comprar. E segundo é a dificuldade ou facilidade de reposição, né? Quanto mais fácil a reposição dele, mais terrenos iguais ou imóveis semelhantes disponíveis ali naquela região, menor é a sua atração, menor é o seu diferencial para atrair um inquilino ou atrair um comprador. Então, quando a gente combina essas duas coisas, a gente acaba excluindo diversas regiões e ficando mais restrito nos grandes centros urbanos, nas regiões onde terrenos são mais escassos, onde a procura é maior, a densidade populacional é maior, né? Então, falando em nomes, né? Quer dizer, a região metropolitana de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, né, de Porto Alegre, de Belo Horizonte, né, ao invés de Minas Gerais. Então, essas são regiões onde a gente enxerga essas características, mas não impede que a gente analise outras regiões, né, que a gente veja imóveis que possam atender essas características, mesmo estando fora. Mas essas regiões acabam concentrando a maior parte dos nossos esforços e dos ativos que tem no nosso portfólio. E aí, respondendo a sua outra pergunta em relação à renda urbana é um negócio gigantesco, né? E é muito peculiar, assim. Então, os imóveis eles têm que ter muito mais, ele tem que respeitar muito mais a vocação e tem que ter uma análise da micro-região muito maior do que quando você vai fazer um imóvel logístico, né? Que você olha muito mais os eixos, olha muito mais o atendimento às empresas daquela região, mas a microlocalização na renda urbana ela faz uma diferença muito grande. E aí não adianta só analisar o imóvel, você tem que analisar o imóvel para aquele uso específico. Então, às vezes um imóvel é excelente para um varejo alimentar, mas ele é péssimo para um varejo de vestuário, ou ele é muito bom para um varejo de uma farmácia, por exemplo, mas é ruim para uma agência bancária, enfim. Então, quando qualquer imóvel, sempre tem boas oportunidades, né, porque as regiões metropolitanas são muito grandes, a oferta de imóveis é muito grande, então é muito importante analisar cada caso e se aquele uso naquela microrregião está sendo bem atendido, qual é o nível de competição dos imóveis em volta, qual é a facilidade daquele locatário de replicar, da mesma forma que eu falei, de replicar, né, achar um outro imóvel parecido, que é onde você vai ganhando poder de barganha e vai, no longo prazo, oferindo resultados melhores para o fundo e melhores distribuições de resultado. Interessante. Inclusive, quais segmentos hoje de renda urbana têm enchido os olhos aí do fundo? A gente, esses últimos 3 anos, eles têm passado por uma mudança até no perfil de consumo das pessoas, né? Porque quando veio a adoção do e-commerce no Brasil e no mundo, era um fenômeno já irreversível e que já vinha há muito tempo.
mas a gente via que ainda tinha uma penetração muito grande a ser conquistada. Quando veio a pandemia, houve uma aceleração nessa adoção. Então, muita gente deixou de fazer compras presenciais, passou a fazer compra física, online, o que migrou um pouco do faturamento do varejo para o comércio eletrônico. Isso, como eu falei, é um movimento que é irreversível, a gente não enxerga uma mudança na mão contrária. Essa aceleração, ela veio e esse impacto ele não é necessariamente homogêneo, né? Então, tem setores que ainda é muito importante a presença física da loja. Então, acho que, por exemplo, alguns subsetores de vestuário, por exemplo, são mais fáceis de você fazer compra online, porque é uma questão que você já olha, vê tamanho, mas outros você precisa ir lá, sentir o produto que você quer comprar. Da mesma forma, varejo alimentar, né, que é onde a gente tem exposição no fundo, a gente gosta muito, porque além de ser um serviço essencial, a região, o imóvel tem uma importância muito grande para o locatário, né? Então o locatário acaba dependendo muito do seu imóvel para gerar a receita dele, que é uma coisa que a gente acha fundamental na hora de montar um portfólio imobiliário. E a gente gosta muito por causa disso, né? Porque não só tem essa questão de importância, mas tem muita a adoção do e-commerce, apesar de existir, ela ainda é pequena, porque as pessoas têm um costume, até um prazer de entrar numa loja e fazer suas compras e buscar coisas diferentes, e o comércio eletrônico não consegue ainda entregar essa experiência tão rica. Então a gente gosta muito se a gente não tem, a gente acha que tem oportunidades em diversas categorias. Os que a gente mais olha no dia a dia é farmácias e varejo de consumo, né, de alimentos. Mas a gente já viu diversas oportunidades em varejo de vestuário, que a gente acaba não seguindo, não por uma aversão ao setor, mas porque aquela específica oportunidade não estava com as condições corretas em termos de qualidade do imóvel, preço de aquisição, etc. Interessante. E qual que é o momento atual que o fundo está, né, passando? E quais são as expectativas que vocês têm em relação a 2023 para o fundo? O fundo está no momento, a gente está na parte dos fundamentos operacionais, né? O fundo está muito bem arrumado. Esse fundo, apesar de ele ter 2 anos do seu IPO, né, 2 anos que o fundo é público, listado na B3, ele já tem operação há mais de 10, mais de 11. Os locatários estão ocupando os nossos imóveis, os mesmos locatários, os mesmos imóveis, na média aí há mais de 7 anos. O nosso locatário mais antigo tem mais de 11 anos ocupando o mesmo imóvel, que é o Atento, no nosso imóvel na Madureira. Então, a gente nunca teve nesse período todo nenhum evento de inadimplência, a gente nunca teve nenhum problema de atraso sequer no pagamento, que mostra um pouco da qualidade do imóvel, da qualidade dos nossos locatários. Lembrando que nesses últimos 11 anos não foi sequer um passeio, né? A economia, a gente passou por crises das mais profundas da história do nosso país, e ainda assim essas empresas continuaram ocupando os imóveis, continuaram pagando os aluguéis em dia, continuaram com as operações funcionando bem. Então, acho que mostra um pouco da qualidade e os fundamentos que o nosso fundo tem. E o momento nosso, a gente acha que é super importante continuar promovendo o crescimento, né? Como a gente faz gestão imobiliária há muitos anos, acho que patrimônios imobiliários, em geral, tem que ser cuidados, tem que crescer, tem que ser reciclados, né? Os imóveis, eles mudam de vocação ao longo do tempo, as regiões mudam de vocação ao longo do tempo. Eu sempre uso um exemplo que se há 40, 50 anos você tivesse um imóvel comercial no centro de São Paulo, você estaria tranquilo no melhor lugar da cidade, onde todo mundo queria estar. Esse eixo já mudou umas 2 vezes de lugar, quer dizer, hoje, se você não vendeu aquele imóvel, você tem um economicamente decadente que perdeu demais valor ao longo do tempo.
que algo seria facilmente evitável com uma gestão ativa que promovesse essa análise constante que culminaria numa reciclagem. Então, a gente acha que é nossa responsabilidade, nosso dever como gestor, tá sempre analisando o portfólio sob essa ótica e promovendo o crescimento, trazendo novos imóveis. A gente tem, como eu falei, a pretensão de ter um fundo diversificado. Então, hoje a gente tem 5 imóveis, apesar de ter essa diversificação já existente, a gente não está contente, a gente não acha que a gente está no ponto ideal, então a gente quer trazer novos imóveis, reduzir a exposição a algumas regiões, reduzir a exposição a alguns locatários, que nos permitiria aumentar a diversificação e, consequentemente, a nossa distribuição de rendimentos no longo prazo. E, além disso, o crescimento, além disso, ele também traz outros benefícios, né? Ele traz aumento de liquidez da cota, ele traz diluição de custo fixo, né? Então, considerando tudo isso, a gente acha que a gente quer promover o crescimento. Lógico que sempre tem que ser de forma super responsável, né? Porque o interesse do cotista tem que estar sempre em primeiro lugar antes de qualquer outro atributo do fundo, da gestora. Então, quando estamos em momentos como o de hoje, né, como eu falei, com incertezas, momento onde o desconto da cota está muito grande em relação ao valor patrimonial, quando os yields estão muito altos, fica mais difícil, mais desafiador você crescer, trazer boas oportunidades que criem valor para o cotista. Mas ainda assim, a gente trabalha para isso e a gente espera que ao longo do ano a gente consiga trazer novos imóveis de uma qualidade igual ou superior que a gente já tem para melhorar o patrimônio do nosso fundo. Maravilha. Você falou, né, em relação aí, à questão da alocação dos ativos, quais são os indexadores da carteira e a situação em relação aos aluguéis desses imóveis da carteira, né? Como é que está aí nesse momento aí que a gente vem vivendo, né, nesses últimos 2 anos aí, que é o que o fundo tem listado, né? Mas a expertise aí, como você bem colocou, é bem maior, né? Em termos de indexadoras, nós temos 5 imóveis no fundo, 4 têm aluguéis indexados pelo IPCA e um deles é o IGPM. Mas mesmo nesse um que é o IGPM, esse imóvel, que é o imóvel nosso loja do Habitat, que é alocado pelo Saint Marché, e ele tem um aluguel variável com relação à receita do locatário, respeitando um piso. Esse piso é corrigido pelo IGPM. E dada a qualidade do imóvel, a performance do locatário lá, a gente sempre esteve muito acima desse piso. Hoje a gente deve estar em torno de 40% acima do piso. Então a gente nunca teve que acionar o piso. Então o indexador até perde um pouco de relevância, porque o mais importante é acompanhar do locatário. Você perguntou dos aluguéis, né? Os aluguéis, como eu falei, assim, todos em dia, nesses últimos anos, a gente viu que diversos outros imóveis proprietários e fundos tiveram até dificuldade em repassar os índices de inflação, em manter os pagamentos dos locatários em dia, e a gente não teve. Assim, os nossos locatários, durante esse tempo todo, pagaram todos os aluguéis em dia, repassaram os índices inflacionários na sua totalidade, né? Nunca tivemos que fazer nenhum tipo de concessão ou desconto. E isso é um reflexo daquilo que eu mencionei brevemente no início. Quer dizer, os nossos locatários não só têm uma operação boa, sólida e resiliente, mas eles também precisam muito dos nossos imóveis para gerar receita, né? Os nossos imóveis têm uma importância estratégica para eles, que não é só um escritório, eles precisam do imóvel em si para gerar renda. O imóvel, sem aquele imóvel, eles não conseguem gerar a receita deles. Então, quanto a isso, eles acabam priorizando, lógico, os nossos pagamentos, até em relação a outros, quando tem um momento um pouco mais delicado. Então, até então, a gente não teve nenhum tipo de problema com relação ao pagamento e reajuste dos nossos aluguéis. Aí é um ponto muito interessante, né? Ou seja, como um imóvel bem estratégico, ele faz a diferença, né? Em diversos cenários, ele tem
essa visão, né? Ou seja, o locatário ele torna-se importante em relação ao imóvel, mas o imóvel traz toda essa expertise estratégica ali por trás dos fundamentos que fazem com que ele seja importante e necessário, né? Ali dentro eu sempre digo assim, aqui na Sequoia, por exemplo, a gente ocupa um imóvel aqui do lado da Faria Lima, e numa região que a gente gosta, uma região boa, mas se por algum motivo a gente não chegar num acordo com o proprietário, o nosso aluguel, tem uma outra penca de imóveis aqui que nos atenderia perfeitamente bem. A gente não tem não preciso desse imóvel para gerar receita. Eu não quero ter locatários assim, eu quero ter locatário que precise daquele imóvel. Se ele sair daquele imóvel, ele tem um impacto negativo relevante na sua operação, né, que nos dá, obviamente, uma segurança maior da permanência dele lá. E é o caso, né, a gente montou um portfólio com essa característica. Maravilha. Né, como a gente começou conversando a respeito de 2023, é um ano que ainda tem muitas incertezas, há aí uma demanda interna, né, para crescer esse imóvel, esse fundo, mas de uma forma bastante consciente, né? E em termos, aí surgem duas questões, né? Emissão e a emissão abaixo do VP, né? Como é que você enxerga isso? Esse é um tema super discutido, né? Bastante comum aí nos fóruns, nas redes sociais e entre investidores de FIIs. A gente tem uma posição assim a gente tem uma convicção bastante antiga, que o mais importante quando um gestor faz uma emissão e promove o crescimento do fundo, o atributo mais importante que ele tem que garantir é: estou criando valor para o meu cotista? No dia seguinte dessa emissão, da aquisição desse ativo que eu tô me propondo adquirir, o meu cotista está melhor do que ele estava no dia anterior, em termos de distribuição de resultado, etc. E se a resposta for sim, ele está melhor, é um imóvel que cria valor para o cotista, eu acho que o preço dessa emissão, se ela está abaixo ou acima do valor patrimonial, ele se torna um item secundário. É lógico que a gente nunca deixa de olhar isso, é super importante, e se dependesse da gente, a gente sempre faria emissões acima do VP. Mas, como nem sempre isso é possível, às vezes, quando você tem a sua cota negociada com desconto em relação ao valor patrimonial, às vezes surgem oportunidades de ainda assim trazer imóveis que criem valor para o cotista. Porque esse não é o preço da emissão, não é o único atributo que determina se aquela emissão vai ter sucesso ou não, ou seja, vai criar valor ou não para o cotista. Esse é um atributo, mas o outro atributo é qual imóvel você está adquirindo, a que preço você está adquirindo, qual a qualidade dessa renda, qual cap que você está trazendo. Se essa combinação for bem sucedida, o cotista você vai estar criando valor para o seu cotista. Da mesma forma que você pode trazer imóveis, fazer boas aquisições e criar valor para o cotista, emitindo cotas abaixo do valor patrimonial, também é possível você destruir o valor do cotista comprando imóveis acima do valor patrimonial ou no valor patrimonial. Né? Não faltam casos disso na história do nosso mercado. Então, o que a gente acha que a análise não pode ser tão superficial de abaixo do VP é ruim, acima do VP é bom. Né? A análise tem que ser muito mais profunda e considerar também os outros atributos, que não apenas o preço da cota na hora da emissão. É o que a gente faz sempre e é o que a gente acha onde a gente acha que existe a oportunidade de criar valor para o cotista. Essa questão é um pouco polêmica, né, de fato, né, sempre traz ali um revés a respeito. Mas, Fábio, um ponto que é interessante é justamente mostrar essa valorização para o cotista e essa parte educacional mesmo, para ele, que ele possa entender que, olha, nós estamos fazendo abaixo de VP, mas, olha, esse imóvel tem um potencial não só de ganho de capital, caso, né, há uma necessidade, ou seja esse o intuito de venda, mas
a geração de renda também que esse imóvel possa trazer nesse período, né? Acho que isso é interessante, é importante estar vindo trazer, justamente para explicar. Claro que ela dilui um pouco, se for abaixo do VP, para os que são cotistas atuais, mas até que ponto isso é interessante e realmente vai valorar o cotista? E outra questão também muito que já me puxou aqui na memória, em relação a essa questão de imóveis e missão, é a questão de que imóveis repõem ou não repõem inflação, fundos de tijolo, e fica aquela situação, né, entre fundos de papéis e fundos de tijolo, justamente por isso. Como é que você, enquanto em gestão, vê esses dois pontos a respeito? Primeiro, só uma ressalva, assim, quando eu falo disso, eu estou me referindo muito mais a fundos de tijolo, que é onde a gente atua, que a gente, como é uma gestora com um viés muito da economia real, muito de ter a proximidade e a propriedade do imóvel, né, a gente tem uma tendência muito maior a administrar ativos imobiliários mesmo, né, imóveis, e não papéis. Então, sempre quando eu estou falando isso, só entenda-se como fundos de tijolo. Assim, o ponto que eu acho mais relevante você mencionou, tem uma diluição no patrimônio do cotista. Vamos imaginar que eu tenho uma diluição de 10, qualquer que seja o 10, e eu trago um imóvel, e nessa diluição de 10 tem um imóvel que está sendo trazido que vale 11. Né? Então, a diluição de 10 foi ruim ou foi boa? Eu acho que foi boa, porque eu adicionei no seu portfólio um imóvel que vale mais do que a diluição que você teve, ou ela trouxe uma renda maior do que aquela diluição que você teve nos demais imóveis que você... Então, dito isso, eu não consigo responder se uma emissão é boa ou não para o cotista, vendo só o preço. Eu preciso ver o preço e as características do ativo que estão sendo adquiridos. Se eu olhar essas duas coisas e identificar que, de fato, essa combinação faz sentido, e aí um atributo sozinho, sem o outro, não é possível você avaliar, aí sim eu consigo dizer assim, essa emissão abaixo do VP é boa ou é ruim, ou essa emissão acima do VP é boa ou é ruim. Então, esse é o ponto que eu acho super relevante. Qualquer investidor, quando vai analisar uma emissão no fundo que ele investe, ou no fundo que ele pretende investir, é super relevante ele ter isso em mente. E você mencionou outro ponto com relação à inflação. É lógico, quando a gente analisa esses números, a gente olha, quando a gente olha séries mais longas, né? Aqui no Brasil a gente não tem tanta cultura de levantar dados e olhar séries muito antigas, apesar de, em alguns casos, isso ser possível. Quando a gente olha em outras cidades um pouco mais maduras no desenvolvimento do imobiliário, a gente vê assim, pega séries de 100, 120, 150 anos, em geral, imóveis como um todo, sim, eles acompanham a inflação, em geral tem até um certo ganho na valorização do imóvel versus a inflação. Porém, isso é uma média, né? Uma média de milhões de unidades. Né? Quando a gente está falando de um imóvel específico, de um portfólio, de um fundo, a gente está falando de algumas unidades, né? 5 unidades, 6, 8 unidades. Né? E aí tem que olhar cada uma, porque nesse meio das milhões de unidades, tem imóveis que valorizaram bem mais acima da inflação e tem outros que valorizaram abaixo ou até desvalorizaram. E o motivo são diversos atributos que determinam se um imóvel vai valorizar ou não. Né? Como alguns eu já mencionei aqui, qual que é o nível de diferenciação que ele tem versus os demais imóveis daquela região? Ele é único ou ele é facilmente replicável? Aquela região, ela se desenvolveu onde ele estava ou ela se degradou? A cidade se moveu para lá ou fugiu daquela região ali? Teve algum evento externo que influenciou naquela região positivamente ou negativamente? Então, são diversos atributos. Agora, alguns desses que eu mencionei, a gente não tem como controlar. Nenhum gestor, nenhum proprietário de imóvel tem como controlar. Mas tem outros que tem. Então, você tem como garantir ou minimizar potenciais problemas futuros.
Então, repetindo aqui alguns pontos que eu falei, imóveis que sejam únicos, que tenham uma característica distinta, numa região já densada, tem uma probabilidade menor de perder valor, uma probabilidade maior de reter ou ganhar valor com o tempo, né? Porque mesmo que a cidade, você não depende muito de movimentos da cidade para manter aquele valor. O adensamento já ocorreu, então já existe ali um adensamento anterior, você não depende de uma especulação de algum evento futuro. Então, é super importante quando a gente vai adquirir qualquer imóvel e adicionar um imóvel no nosso portfólio, avaliar todos esses atributos para, pelo menos, aumentar a probabilidade de esse imóvel ser valorizado acima ou atrelado aos índices de inflação. Maravilha, nada como... É muito importante fazer, né, esse estudo, né, de dados e comparativos e observar, né, também tem essa questão da região e como você bem colocou, né, a própria movimentação ali, né, do que realmente aconteceu na cidade, aonde aquele imóvel está inserido. Pode falar. Não, estava só concordando com você. Aí você já falou que tem aí a pretensão do aumento de portfólio, mas vamos ver aí as condições em 2023, como é que vão ser, né? Se vão ser favoráveis ou não a respeito disso. E outro ponto também que é muito demandado, né, e fruto disso, né, é a questão de fazer um comparativo com os primos ou os vovôs, que são os REITs, né, que lá, né, claro que é uma outra sistemática, uma outra cultura, não vamos colocar isso aqui em pauta, mas, no peso, aliás, né, mas lá se dá um guidance, né, há uma expectativa de crescimento, de rendimento, né, crescimento de portfólio, enfim. E aqui não se tem isso, né? Você não consegue ali dar, olha, nós vamos manter ali mais ou menos entre 1,10, 1,20, ou um potencial crescimento de retorno de 2%, 5%. Como é que você vê isso e como é que o CQR11 se comporta em relação a essa questão também? Assim, você mencionou ali um mercado super maduro, né, que existe há décadas e décadas, e o mercado de FIIs brasileiro é muito mais recente, né, e além de ser mais recente, ele é muito mais pulverizado, por incrível que pareça, né. Eu fiz uma análise há um ano e pouco, enquanto que o mercado americano era de FIIs, né, os REITs dele, que é o equivalente ao nosso FII, eram em torno de 50 vezes maior do que o nosso, ou seja, o nosso é 2% do tamanho do mercado americano, a gente tinha 50% mais fundos listados. Hoje deve ter o dobro, se bobear, né? Porque a gente tem algumas centenas de fundos listados, e lá, se não me engano, são 230, 240, e aqui a gente já deve estar beirando os 500. Né? Então, a pulverização, o mercado tão pequeno, divide muito mais gestoras, acaba que a pulverização é muito grande. Então, você vai encontrar fundos de diversos tamanhos, gestoras de diversos tipos. E agora, a gente, aqui você perguntou já do Sequoia, né? a gente tem um compromisso, uma ideia de adotar os melhores padrões de governança, de comunicação, de transparência que existem, não só no Brasil, mas fora. Então, por exemplo, você mencionou a questão do guidance. O nosso fundo está há 2 anos listado na B3. Antes disso, ele era um fundo fechado, restrito a um número menor de cotistas. Desde que o fundo está listado, nesses 2 anos, a gente sempre teve um guidance vigente. Então, o nosso cotista, ou o nosso potencial cotista, ele entra nos nossos materiais de divulgação e ele encontra em todos a nossa expectativa de rendimento para os próximos meses, ou para os próximos 9 meses, próximos 6 meses, dependendo ali do mês que a gente se encontra, mas a gente sempre divulga um guidance, porque é super importante que o cotista tenha a expectativa. Pode ser que isso aqui não é renda fixa, né? Isso aqui é renda variável. Pode ser que coisas aconteçam, pode ser que o imóvel fique vago, pode ser que o inquilino não pague o seu aluguel um dia, mas em tudo dando certo, né, se a previsão da gestora se concretizar, é aquele rendimento que o cotista vai receber. Né? E
Então, a gente acha que é super importante o cotista ter essa segurança, essa garantia que a gestora tem uma previsão de resultado e divulga para o mercado. Nesse período todo já são 24 meses seguidos, né, onde a gente divulgou o resultado. Agora, janeiro, a gente acabou, ontem a gente divulgou o dividendo referente a janeiro, que completou os 24 meses desde que a gente veio a público em fevereiro de 21. E nesses 24 meses, todos os meses a gente tinha um guidance, a gente cumpriu todos os guidance. A gente tem uma banda de 5 centavos que a gente coloca os imóveis, que a gente coloca entre o máximo e o mínimo de dividendo que a gente vai divulgar. A gente, se eu não me engano, em 22 meses a gente cumpriu, em 2 meses a gente superou até a nossa meta de distribuir um valor acima do que a gente tinha se programado a distribuir. E isso é uma cultura nossa, assim, a gente acha que essa questão de relação com investidores não é uma obrigação, não é uma coisa que você tem que fazer, é uma ferramenta importante para o desenvolvimento do fundo, né? Então a gente fez, além dessa, assim, diversas outras iniciativas até pioneiras aqui na indústria do Brasil. Por exemplo, a gente instaurou, já faz 1 ano e meio mais ou menos, uma coisa que a gente chama de Sequoia 10 minutos, que é um encontro mensal que a gente tem com os cotistas, público, divulgado no nosso canal do YouTube. Qualquer pessoa pode participar, fazer pergunta, assistir depois, ficar gravado. Então, tudo que a gente fala está gravado, a gente se compromete com tudo que a gente fala, porque virou público. Da mesma forma que as companhias abertas, né, têm essa cultura de fazer calls com seus investidores todo trimestre, a gente faz isso todo mês para explicar o resultado do mês, responder pergunta, abordar algum assunto que esteja em voga naquele mês, ou algum evento que tenha acontecido no fundo naquela ocasião, e a gente responde sempre as perguntas. Todas as perguntas que são feitas, a gente responde. Porque é um momento que o cotista tem para se aproximar do gestor, para fazer pergunta direto, para entender como funciona a nossa cabeça. Não só para... Lógico que isso não quer dizer que a gente não cumpra nossas outras obrigações de ter um website, de ter um canal de RI, onde a qualquer momento qualquer um pode fazer uma pergunta para a gente, ler os nossos relatórios, mas além disso a gente se coloca à disposição, se aproxima do cotista para que ele possa entrar em contato direto com a gente e falar e fazer as perguntas que ele quiser. Então, eu acho que assim, isso para a gente é enraizado aqui na nossa cultura. Como eu falei, como a gente administra portfólios, no começo mais imobiliários, depois mais financeiros também, mas a gente presta contas para investidores há 30 anos. A nossa vida é prestar conta para investidor. Então, a RI para a gente é uma coisa que é tão enraizada na nossa cultura que é um dia a dia, não é, como eu falei no início, não é uma obrigação nossa. Não é só a gente não encara como uma obrigação, a gente encara como parte do nosso dia a dia. Então, do nosso lado, pelo menos, você pode esperar que os padrões de comunicação, divulgação e governança sejam aí comparáveis a qualquer outro FII ou REIT que você possa encontrar aí pelo mundo. Maravilha. E sabe por quê? Porque eu sempre gosto de fazer essa pergunta, e é algo que, né, vocês devem ter escutado, o mercado sempre questiona. Então, tem alguns fundos que acabam falando há uma dificuldade em fazer esse guidance, essa divulgação, por conta aí dos cenários, mas é muito interessante também trazer esse outro lado de que é possível, né, e que mais aí fundos têm esse comprometimento. Por que eu falo isso, Fábio? Porque a ideia que se tem a respeito dos fundos imobiliários é uma forma de se você programar e fazer um planejamento e uma aposentadoria. Se eu vou fazer uma aposentadoria, e, né, com esse pensamento de ter os fundos imobiliários, entendendo que é renda variável, entendendo todo esse contexto, mas é uma renda passiva que eu recebo mensalmente. Então, se eu tiver uma previsibilidade a respeito, isso me torna muito mais interessante ter esse ativo dentro do meu portfólio, porque eu sei exatamente quanto que eu vou receber. Então, eu acho muito interessante, e parabéns aí, então, pela essa iniciativa e essa cultura mesmo
de trazer esse diferencial no mercado. Eu não tenho dúvida. E assim, o que a gente. Uma outra convicção nossa é que a gente encara fundos imobiliários como uma forma eficiente de investir no mercado imobiliário, de comprar imóveis. Aí, de novo, eu vou falar mais do fundo de tijolo aqui, mas a gente não encara fundo imobiliário como comprar e vender ação, como uma medida especulativa. Na nossa cabeça, fundo imobiliário é, olha, eu tenho duas alternativas aqui. Eu posso ir lá comprar um imóvel direto, ou eu posso ter cotas de um fundo imobiliário. Se eu tenho X unidades monetárias à disposição para investir, eu tenho essas duas opções se eu quero ter uma exposição no mercado imobiliário. Na nossa visão, o mercado de FIIs é muito mais eficiente e muito mais atraente para o investidor. Porque não é só a questão da isenção tributária, que é talvez a mais óbvia, mas é a questão da liquidez, dos custos transacionais, da gestão profissional, da possibilidade de diversificação, do acesso a classes de ativos. Você pode comprar um imóvel ali, uma sala comercial, você pode comprar um imóvel residencial para investir, que são os mais comuns. Mas você contando os dedos, quantos investidores no Brasil conseguiriam ter um shopping center inteiro, se não existisse um mercado de FIIs? Qualquer investidor hoje com R$100 consegue ter um pedacinho de um shopping center, diversificar a sua renda e ter um pedaço de um shopping center no Brasil. Ou de um imóvel locado para o seu marché, por exemplo, ou qualquer que seja um imóvel logístico. Então, quando você tem essa cabeça, sim, da mesma forma que se você tivesse um imóvel residencial locado para uma família, um indivíduo, e ele te pagasse uma renda, um aluguel todo mês, que fosse reajustado todo ano, e você tivesse risco, de fato, de um dia ele resolver sair, ou acabar o contrato, ele não renovar, e você precisar locar esse imóvel novamente, isso acontece com fundos imobiliários. Então, você tem uma certa previsibilidade na sua renda. De novo, como você falou, é uma renda variável, não estamos falando de produtos de renda fixa, apesar de ter essa facilidade numa programação de rendimento, porque se as condições contratuais forem cumpridas, o fundo ele sabe muito bem qual que vai ser o rendimento que ele vai ter, mas eu acho que se você investe em fundos imobiliários com essa cabeça, sim, você vai conseguir, e a gestora também te dá os subsídios para você se programar, sim, você vai ter isso que você falou, uma previsibilidade no seu rendimento e vai ter uma renda extra de um outro segmento que não tem nada a ver com a sua atividade principal. Exatamente, acho que esse é um intuito, e essa é a imagem que se tem, né, quando se fala, mesmo em renda variável, mas tendo essa renda passiva, que são os fundos imobiliários. Lembrando, pessoal, eu sou extremamente imparcial aqui, estou parabenizando aqui, não tenho nada programado, não. E até a pergunta surgiu, né, vai surgindo aqui conforme o bate-papo vai acontecendo. E também lembrando, pessoal, que nós estamos gravando agora em fevereiro. Fábio, eu gostaria de que você, primeiramente, te agradecer, você ter aceito o meu convite, estar aqui conversando conosco a respeito de fundos imobiliários. Faça suas considerações finais aí, e também aí, pessoal, aí, divulgue as mídias sociais para o pessoal que ficou em dúvida, quer assistir a esses 10 minutos com o gestor, eu achei bastante interessante também, e, enfim, faça aí um momento que você pode divulgar aí o fundo e a gestora, enfim, o que você achar pertinente. Bom, obrigado enormemente pelo convite, é um prazer participar aqui. A gente, como eu falei, para a gente, isso aqui faz parte do nosso dia a dia, a gente é uma parte da nossa cultura de falar com investidores, falar com analistas de mercado, falar com influenciadores, e esse canal, para a gente, é um prazer estar aqui. Acho que eu agradeço também a participação de todo mundo e convido quem tiver mais interesse em conhecer o nosso fundo, conhecer o nosso portfólio. A gente tem um relatório mensal, super detalhado. Todo mês a gente faz uma carta, que não é que um copy-paste do mês anterior, a gente pensa e escreve cada carta todo mês individualmente, pensando em informar o cotista, em mostrar para ele como que a gente pensa, como que a gente atua, qual que é a nossa forma de investir.
Além disso, convido todo mundo também que quiser ver um pouco mais nosso fundo a assistir os nossos Sequoia 10 minutos gravados, né, nos últimos meses, que ficam todos no nosso canal no YouTube, Sequoia Properties, mas também participar. Na semana que vem a gente vai ter um referente ao resultado de janeiro. Quem quiser participar, não só para assistir, mas também para interagir com a gente, fazer perguntas, deixar algum comentário, a gente está super aberto. Além dos nossos canais tradicionais, né, de relação com investidores, o nosso site, o nosso e-mail de RI e as nossas redes sociais. Para a gente é um prazer conversar com o investidor. Então, fica aqui o convite. Quem quiser conhecer um pouco mais do nosso fundo, para a gente vai ser um prazer. Maravilha. Mais uma vez, muito obrigada, Fábio. Pessoal, e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau, Fábio. Tchau, obrigado.